Olá, hoje eu quero trazer aqui algumas curiosidades do mundo vegetal que possivelmente a gente ainda não encontra nada parecido no reino dos humanos, digamos assim, que é aquilo que a gente está mais acostumado a lidar no dia a dia, né? Pois bem, o primeiro que eu queria te mostrar é este bulbo aqui, né? Isso aqui uma parte, né, digamos assim, do corpo de uma orquídea rupícola. O que é uma orquídea rupícola? Ela está acostumada a lidar com um ambiente bastante rochas, né? Bastante rochas. Então essas orquídeas são bastante resistentes, né, a um ambiente com baixa umidade. E numa dessas andanças da vida aí, das trilhas, né, eu achei essa estrutura. E olha que legal, depois de um tempo que ela permaneceu no sol, olha que bacana. Em cada um dos nós, e eles são alternados, você vê um broto. Tá vendo? Um brotinho. E além do broto, você também vê aqui as raízes, né? Então essas raízes aqui, a pontinha bem verdinha, ó, dá até pra ver a coifa, né, que protege a raiz. Então olha só, esse broto ainda nem vai ficar curioso, mas nem brotou direito. E olha o tamanho da raiz que ela já emitiu. Aqui é a mesma coisa, aqui tá saindo dois brotinhos, né, do mesmo nó. E eles sempre são alternos, tá vendo que curioso? Justamente para que cada um não interfira no outro. Olha que coisa, que sabedoria, né? Se a gente não pode chamar isso de conhecimento, o que será que a gente poderia chamar, né? Então, como a natureza é sábia. Olha só, aqui também nascendo outros bulbos, né? Então, cada indivíduo desse, se eu, obviamente eu não vou fazer isso, mas se eu cortar aqui, cortar cada um dos nozinhos desse aqui, eu já tenho um indivíduo separado desta estrutura que está dando origem a outros brotos, né? Então isso é o que é chamado de propagação vegetativa, ou seja, é um tipo de propagação em que os indivíduos têm a mesma carga genética, o mesmo DNA da estrutura mãe, vamos dizer assim, né? Então, deixando um pouco aqui de lado a minha orquídea, eu vou mostrar para você esse mesmo fato acontecendo no boldo miúdo, boldo anão, como vocês quiserem. Então você tem aqui o caule principal, né? Eu tenho um caule principal e de cada nó também, só que agora aqui eles não são alternos, como é nesse caso, eles são opostos. Então de cada nozinho deste, ó, sai um broto, tá vendo? Sai um brotinho aqui e outro aqui. Se eu tiro esse brotinho, também não vou fazer isso agora, mas se eu tiro esse brotinho para direcionar melhor a planta mãe e deixo ele na água ali descansando, ele vai ser uma nova planta, né? Porém, vai ter a mesma carga genética aqui da sua planta mãe, tá? Por que eu falo em carga genética? Porque quando eu tiro uma planta pela semente, né, já aconteceu aí um processo muito importante e interessante para a biodiversidade, que é a variação da diversidade genética, ou seja, você tem plantas trocando gametas, né? Trocando informação genética, digamos assim. Então, quando uma abelha leva um grão de pólen de uma planta para outra, né, tá havendo aí uma mistura genética que vai resultar naquela semente que vai ter uma carga diferente da planta mãe. Nesse caso aqui, é a reprodução assexuada, né? O que eu quero dizer com isso? Que a carga, não há diferença na carga genética. Então, se eu tirar esse brotinho aqui, do mesmo jeito que se eu tirar esse brotinho aqui, eles serão indivíduos idênticos à planta mãe. Então, olha que curioso, né? A gente demorou aí para descobrir a engenharia genética e tentar fazer o primeiro clone, que foi a ovelha Dolly, né? Enquanto que a natureza já tira isso de letra há muito tempo. Tá? Então era isso que eu queria deixar para você. Se você se interessa por assuntos relacionados à biodiversidade, você está no caminho certo. Fica aqui com a gente que logo logo tem mais. Tchau!